As informações que vocês vão ver nesse vídeo hoje, dia 3 de janeiro de 2023, são de extrema importância, mas eu preciso te instruir a como avaliar, a absorver e como você vai reagir sobre essas informações. Isso também se faz necessário até para que eu, como um jornalista, mas uma pessoa notoriamente conhecida aí nas redes sociais, não venha que esse seja o meu último vídeo, pelo menos em liberdade, né? Então eu quero que vocês entendam, nós estamos vivendo um momento muito tenso, muito crítico. Falar a verdade no Brasil virou crime, tá? Se manifestar democraticamente virou algo antidemocrático, então tomem muito cuidado. A legitimidade do que foi feito de forma heróica pelos brasileiros nunca será esquecida. Porém, pode ser que nós tenhamos falhado no seguinte quesito: a gente aguardou, terceirizou o nosso problema. Isso é, nós estávamos aguardando uma reação das Forças Armadas e eu acreditei nessa reação até ontem. Muitos até muito tempo desistiram antes, não, cai na real, não vão agir. Mas eu via uma certa legitimidade, um poder de reação, até devido às enormes evidências do que tinham em campo, com decretos, com leis, com movimentações, e me faziam acreditar piamente que uma reação haveria. Mas eu não estou aqui dizendo que não vai acontecer nada. Pelo contrário, eu vou te trazer uma informação que vai te trazer uma esperança de salvar a nossa nação. Porém, já te adianto o seguinte: não depende das Forças Armadas, não depende do presidente Bolsonaro, tá? Que também foi outro herói que fez tudo o que podia pela nação dentro dos seus limites. Agora cabe a nós não terceirizarmos mais, né, o povo brasileiro, se é que o povo entende que o Brasil está sob perigo. A maioria do povo, entendendo isso, deve fazer o que eu estou vendo aí outras nações, quando entenderam assim, fazer, né? Bom, vamos lá. Mas muitas pessoas têm me perguntado sobre a posse lá do Carniça, se ele realmente não foi um teatro, tudo aquilo, se o Heleno está comandando ou não, qual é a expectativa, no que nós podemos nos agarrar de esperança. Fiquei 2 dias aí sem fazer vídeo, porque eu estava realmente estudando demais documentos, a situação, entendendo, interpretando, conversando com pessoas. Eu te estimulo a pesquisar tudo que você vê. Mas vamos lá. A posse do Lula foi falsa? Foi um teatro? Não. Ela foi legítima. Foi. Eu até cheguei a acreditar, devo ter dito em algum momento, digo, olha, eu vejo elementos esquisitos ali. Existem muitas coisas estranhas. Mas assim como um mágico que faz a mágica com uma mão e o truque verdadeiro ele está fazendo com a outra, nós podemos estar olhando por uma questão de que não, o Heleno está no comando, a posse foi falsa e tudo vai dar certo. Eu vou te dizer que não, o Heleno também não está no comando. Rapidamente eu vou te dizer. O livro que o Lula assinou é um livro legítimo, tá? É o 3º tomo dos livros de posse de presidentes. O Bolsonaro foi o último, né? O nosso presidente foi o último a assinar o volume 2. E o novo livro, aberto, o tomo 3, foi assinado pelo aquele Carniça lá diante das autoridades. Ele subiu as 2 rampas, a gente só nos foi mostrado uma, pelo menos a análise que eu fiz foi essa, erroneamente. As displicências, as desorganizações, as posturas, os fardamentos, tudo assim errado, bagunçado. Na verdade aquilo ali tinha legitimidade, mas as pessoas que ali estavam não estavam aceitando essa posse, entendeu? Dragões da independência mal vestidos, estavam usando o uniforme intermediário, entende? Então assim, é duro dizer isso, né? Pode quebrar a esperança de alguns, mas eu tenho que trazer essa realidade para que você entenda que as Forças Armadas que nós estávamos aguardando, elas tinham um período de agir. Não agiram. E também eu não vou culpar toda a organização, porque 99% das pessoas que lá estão são patriotas, são brasileiros como nós, queriam fazer alguma coisa, mas existe uma coisa que impera dentro das Forças Armadas, que é disciplina e hierarquia. Na verdade são 2 pilares, e por a cabeça de alguns, né, e eu acho que devem ser revelados esses nomes, deve ser dado nome aos bois, as coisas não chegaram aonde a gente queria que chegasse, que é uma faxina por parte deles. Ah, mas e por que essa grande movimentação de tanques, de decretos, de material e compra? Bom, eu vou fazer uma leitura aqui pessoal minha. Provavelmente o presidente Bolsonaro, no intuito de atender algumas exigências, a fim de, dentro de um quadro legal, legítimo, né, atendendo às exigências, agradar alguns que estavam contra, a fim de que eles agissem, mas acho que usaram muito bem a situação, sabendo que nesse novo governo não vão ter nada disso. Acabou cedendo, agradando, e chegou na hora H, eles não agiram. Isso é uma leitura pessoal minha, tá? O general Heleno não está no poder, é outro detalhe que eu quero te colocar aqui. Por quê? Erroneamente o pessoal, né, Bosco, olha essa portaria aqui, olha, assinou no dia 2 de janeiro. Não, a portaria não é do dia 2 de janeiro.
Vou explicar ali, houve um erro de interpretação. Ali é uma portaria que ele está pedindo que seja nomeado um agente da ABIN, que não vai ter o nome dele, é lógico, né? É sigiloso, tem um número de matrícula, que ele seja nomeado assessor parlamentar. Ele fez isso no dia 30, num horário que não tinha mais como publicar no Diário Oficial da União, e essa publicação caiu para o próximo diário, que seria na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Então isso é um reflexo ainda de um período ao qual ele ainda era chefe do GSI, podia emitir aquela portaria, mas ele foi exonerado, ele está exonerado. Tem um vídeo dele aí que você pode ver. Estamos aqui em Brasília, um shopping de Brasília bem movimentado. Eu tive o prazer de encontrar o pessoal de Brasnorte e aproveito para mandar uma mensagem para vocês. Nós não podemos desistir do Brasil, essa é a primeira coisa. Nós temos que acreditar nesse país. Temos um país fantástico e muitas vezes por desinformação a gente acaba tendo desgosto de ter na presidência da República alguém que não merece e que vai ser um cartão de visita muito negativo para o país. Nós temos que nos submeter às regras da democracia e vamos lá, nós vamos realmente trabalhar muito para sair dessa situação que eu tenho certeza que nós vamos viver a partir de agora, mas nós temos que sair e voltar a crescer e fazer o Brasil ser o país que ele merece aí no contexto mundial. Um grande abraço para todos. Então esse vídeo deixa bem claro que ele está recomendando uma série de coisas, então a gente tem que abrir os nossos olhos para essa realidade. Não vamos nos nutrir com falsas esperanças, tá? O dia que acabou, acabou. Eu realmente digo, olha, não dá mais. Não podemos cair no mesmo enredo. Nos Estados Unidos a coisa aconteceu da mesma forma. Entendeu? O povo lá foi nutrindo que algo ia ser feito, porque era tudo fake, e não era nada fake, era tudo real, e tá lá aquele velho gagá, pedo, né? Na presidência até hoje. E a gente aqui no Brasil, se entender que temos que ter uma reação, como eu vou trazer de exemplo para vocês, olha o que está acontecendo no Sri Lanka. O povo se uniu, achou uma ilegitimidade e botou os governantes para correr. Dá uma olhada aí. O governo do Sri Lanka decretou estado de emergência. Os protestos obrigaram o presidente a renunciar e fugir do país. Gotabaya Rajapaksa não resistiu. Depois de fortes protestos que já duram 5 dias, acabou renunciando à presidência do Sri Lanka e fugiu para as Ilhas Maldivas, arquipélago vizinho. O primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, vai acumular o cargo até a formação de um novo governo. Mas os manifestantes não querem esperar. Exigem também a renúncia do premier e, em protesto, invadiram seu escritório. A repressão das forças policiais não adiantou. O governo interino decretou estado de emergência com toque de recolher na capital Colombo. Os manifestantes culpam o ex-presidente pelo caos que o país enfrenta. A economia entrou em colapso. Não há dinheiro para importar comida e nem combustíveis. E na falta de gás, as famílias improvisam na hora de cozinhar. Então, essas são as notícias do mundo. Mas no Brasil, aparentemente, algumas pessoas já estão tomando reação, né? Porque dentro de uma legitimidade se manifestaram, não houve a resposta, e agora eles partem para uma desobediência civil, greve, paralisação, porque em alguns lugares do Brasil a gasolina já chegou a R$10. Em outros lugares está R$180. O dólar disparando, bolsa caindo. E isso que não tem nenhuma semana ainda de governo. Os reflexos já começaram em dezembro, né? Os reflexos negativos. Então imagina daqui a 6 meses. Aí galera, ó, faz o L. Aí ó, como é que tá bonito, ó. A Petrobras aqui embaixo. Posto barra 7. Vai passar nada, hein? Avisa nos grupos aí, ó. Vai passar nada, parou tudo, ó. Olha lá, ó. Vamos ver o que assim vai dar aí, ó. Então o pessoal aí, né, vou botar alguns vídeos para vocês verem, entendendo que essa é a última chance, na opinião deles, de salvar a nação, estão tomando essas medidas, né? Eu venho só dar um recado para vocês. Vocês não esqueçam que nós somos o motor da nação, tá? A maior força terrestre é o caminhoneiro, não é nem o exército, nem do Brasil. A força terrestre, a maior força terrestre é nós. Se nós não dirigir esses caminhões aí, a coisa não anda. Então a hora é agora. Tá? Eu tô dizendo isso aí porque eu sei que 80% da classe, do pessoal, sabe disso aí. Já estamos urrando já e vocês sabem disso. Então o que eu quero dizer? Fez a barreira ali, a barreira não precisa existir. Deixa liberado. Só ter consciência que o caminhão só anda se nós pilotar ele. Ninguém vai dirigir o caminhão no nosso lugar. Então depende de nós. A população tem que ajudar. Beleza, show. Mas não pode mais esperar pelos outros. A gente tem que partir de nós.
Ah, o Bolsonaro já fez e fez até demais, coisa que ninguém fez por nós. Só que nós temos que tirar o peso do cangote dele. Agora a bronca é nossa. Nós temos junto e nós não podemos afrouxar. Tá? Esse é o recado aí pra todos aí. Um abraço e tamo com Deus e até o final. Basicamente a repórter começou comparando a gente com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o Trump, com o Biden. Perguntou o que vai acontecer se não tiver uma intervenção militar, que é isso que a gente tá pedindo. E aí eu falei pra ela que a gente vai paralisar o país, que a gente tá aguardando mais 48 horas, vide todos os decretos que vocês sabem que vencem amanhã, né? Então a gente vai aguardar mais isso com respeito às Forças Armadas. E não acontecendo isso, a gente vai parar tudo. Ela me perguntou se existe alguma possibilidade da gente negociar com o governo Lula. E falando em nome da maioria aqui, conversando com todos, não existe essa possibilidade, porque eu expliquei pra ela que o Lula, todo esse tempo, ele não deu um discurso pra unir o país, ele só deu discurso pra correr atrás da gente. Então não tem possibilidade de negociar com ele. E aí ela forçou mais um pouquinho na pergunta, e eu falei que o mundo vai ver o que vai acontecer, que o Brasil vai parar, tá bom? Tamo junto. Amigos do Brasil, aqui nós estamos em Maracaju, Mato Grosso do Sul, reunidos em apoio aos motoristas de caminhão que heroicamente iniciaram esse movimento no Brasil em benefício do povo brasileiro. Vamos parar esse Brasil até que aconteça algo de definitivo, algo que resolva o problema brasileiro político. Não nos ajoelharemos diante deste que enganosamente diz ser nosso presidente. E não nos deixaremos derrubar diante de tal situação. Os caminhoneiros nos deram o exemplo, agora temos os agricultores, os comerciantes, os produtores, de forma geral. Somando com vocês, vamos junto, moçada, o Brasil é nosso, é ele que nós temos que garantir, porque aí nós vamos garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E muito obrigado. Se a população do Brasil entender que esse é o caminho, acho que a nação poderá ser salva, né? Se não, vamos aí enfrentar 4 anos de governo, seja o que Deus quiser, né? Essa que é a verdade que eu trago para vocês. Vocês não estão vendo, infelizmente, esse vídeo no meu canal no YouTube, porque dizer a verdade no Brasil virou crime. Eu estou bloqueado lá. Se você acha que esse trabalho é relevante, né? Ajude, colabore, fica aí um Pix para você colaborar. Tem gente que acha isso ruim, é um trabalho que eu faço, tá? Se você achar legítimo, muita gente me pede para anunciar, então eu tô anunciando aqui. Mas eu acho que tu tá vendo aí no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, né? Então visite, reforce os canais, que enquanto eu tiver bloqueado lá no YouTube, dá um pulinho lá, se inscreva, me ajude mesmo sem vídeo novo, porque eles começaram a contagem regressiva, né? De 105 mil já tá em 104, daqui a pouco 103, então eles vão me destruir. Então ajude, colabore com soldados da direita na área de comunicação, aqueles que são verdadeiros e fiéis, tá? Essas são as notícias. Vocês absorvam e decidam, né? Se de repente uma manifestação em massa, até mesmo daqueles que não se manifestaram, se essa massa ocorrer, poderemos salvar o Brasil. Esqueçam o artigo 142. De repente tem um novo artigo aí que vocês podem se amparar, que é o artigo TBC, que é o tira a bunda da cadeira.